pessoal, boa noite mais vocês aqui. A gente vai agora para a nossa segunda palestra da noite. O paisagista Sidney Harada, que é professor parceiro nosso arquiteto também aqui. É um grande prazer a gente receber ele, todo o pessoal que está nos assistindo no Zoom, está aqui pessoalmente. Mais uma vez a arquiteto agradece a parceria, né? E também a presença de todo mundo. Então, vocês. Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Opa, obrigado. Bom, eu fui convidado aí, agradeço o pessoal da Arquitec, né, o Fábio, o pessoal todo aí, para dar uma palestra para vocês sobre Urban Jungle, tá? A gente vê que essa área do paisagismo, né, está crescendo bastante, tá? E o design interiores, né, que é o foco dos alunos aqui da Arquitec, lógico, né? Tem um mercado aí que está crescendo bastante e pode aproveitar esse mercado, né? Então eu vou apresentar um pouquinho o que é o Urban Jungle, tá? Esse conceito. A gente vai, é 1h30 de palestra, né? Não dá para se aprofundar muito, mas a gente vai dar uma geral, tá? Para vocês sobre o que é esse novo tema, na verdade, né? Do paisagismo. Que vocês vão ver que não é tão novo assim, mas vamos lá. Bom, não está indo. Acho que não está funcionando. Foi? Apareceu. Está aparecendo. Beleza. Vê se o controle vai. Não? Também não. Tem vez que ele dá uma... Nada? Não. Tá funcionando. Talvez a distância. Fica aí, então, Fer. Beleza. Obrigado. Beleza? Não, pode deixar. Beleza. Então, a gente vai estar falando um pouco, né, sobre Urban Jungle. E só para apresentar rapidamente, né, eu sou engenheiro agrônomo de formação minha acadêmica, sou engenheiro agrônomo e arquiteto, né, formado pela Exalc e pela FAO, tá? E eu tive 2 carreiras, na verdade, tá? O pessoal estranha às vezes, né, que eu fui paisagista aí, né, comecei trabalhando 90 a 92 em empresas de paisagismo em São Paulo, né? Aí eu fui para a prefeitura de São Paulo, um concurso de agrônomo de lá, aí trabalhei em Pinheiros e no Parque Ibirapuera também. E aí depois eu saí um pouco da carreira aí, fui para Receita Federal, né, que na época estava o Plano Collor e não tinha muito emprego de paisagismo, as empresas de paisagismo estavam tudo falindo. E aí eu comecei a prestar concurso, né, foi a época do Plano Collor aí. E aí eu passei na Receita Federal, que era o sonho de um monte de gente aí. Mas eu não gostei, fiquei 6 meses só lá e larguei. Fiquei um tempão para entrar, mas não gostei, né. E aí em 97 eu abri o IBRAP, tá? Mas um pouquinho antes de abrir o IBRAP, eu entrei na Polícia Federal. Quando falaram assim, vai ter um concurso da Polícia Federal para... Falei, a Polícia Federal não tem nada a ver comigo, né? Aí ele falou, não, mas é para perito em agronomia. Aí eu falei, opa, então vale a pena, né? Porque era formado em agronomia. Aí eu prestei o concurso e passei no concurso de perito, tá? Em agronomia. Eu fui perito do aeroporto de Guarulhos também. Não sei se vocês assistiam a série do aeroporto de Guarulhos. Eu era o cara que pingava gotinha para testar cocaína, dava azul, era droga, né? Então eu fiquei lá durante 26 anos na Polícia Federal e 16 no aeroporto e 10 anos ali como perito mesmo de meio ambiente, etc, né? Então, até o ChatGPT, o Gemini, né, que perguntava assim, quem é Sidney Harada? Ele falava, tem o Sidney Harada que é paisagista, agrônomo, arquiteto. Aí eu falei assim, mas não tem outro Sidney Harada também que é perito da Polícia Federal? Ele falou, tem. Aí falava do perito da Polícia Federal, né? Aí eu falava assim, não é a mesma pessoa? Ele falou, não é a mesma pessoa. Então o ChatGPT achava que eram 2 carreiras totalmente distintas, né? Por isso que muita gente fala assim, Sidney Harada, nunca ouvi falar. Por quê? No paisagismo eu não podia me expor também, porque lá na polícia a gente só tem o único emprego, então não pode ficar tendo outra atividade, só podia ser professor. Por isso que em 97, né, eu abri o IBRAP, e aí eu comecei a dar aula de paisagismo, tá?
Então, pode passar, Fer. E agora na Polícia Federal eu me aposentei faz 2 anos, então estou tranquilo, agora eu posso me expor, né? Agora eu posso dar palestra e tal, não tem problema nenhum. Faço a apresentação porque, às vezes, muito cliente me questiona, né? Ah, você não tem Instagram? Eu não podia ter Instagram de paisagista, né? Porque senão a Polícia Federal abriu um inquérito contra mim. Conceitos de Urban Jungle. Isso aqui eu vou passar bem rápido, né? Que são conceitos gerais que acho que a maioria já sabe, tá? Pode passar, Fer. Então, Urban Jungle, traduzindo literalmente, é a selva urbana, tá? Na verdade, é um estilo de decoração verde, que eles falam, né? Usa plantas e elementos naturais para transformar ambientes urbanos em espaços verdes acolhedores, tá? Então, ele tenta, né? O conceito é realmente criar um conceito de selva urbana. Então, por exemplo, vou colocar 3 vasos aqui iguaizinhos, da mesma altura, vai ser Urban Jungle? Não. Né? Num conceito de natureza, dificilmente você vai ter 3 elementos alinhados iguaizinhos. Tá? Então, vocês vão ver aí que o conceito reflete essa questão de tentar dar uma sensação de coisa natural. Né? Reconexão com a natureza, esse movimento surge do desejo de trazer a natureza para a vida das pessoas, nas cidades cinzentas e densas. Né? Então, cada vez mais as pessoas estão aí tendo problemas até de saúde por conta dessa vida maluca aí que está hoje em dia, né? Eu fiz um jardim mesmo agora no primeiro semestre, lá em São Roque, né? Aí ontem eu fui visitar o cliente, né, para ver como estava o jardim e tal, aí estava tudo bem. Aí o cliente ele falou assim, poxa vida, Sidney, estou há 30 anos trabalhando numa empresa corporativa, né, multinacional, e ele teve um problema de saúde grave, sabe? E aí quase certeza que foi a pressão, né, do emprego dele, né? Ele teve uma doença, mas graças a Deus ele falou que conseguiu curar, né? Mas agora ele teve a decisão de mudar de carreira. 30 anos na empresa, ele pegou e desistiu dessa empresa, e agora vai virar o quê? Ele gostava muito dessa parte de arte também, né? Ele que praticamente coordenou a reforma da casa dele, ele vai comprar apartamento, reformar, fazer o design interiores, né? Fazer o paisagismo com a gente, provavelmente, e vai revender, entendeu? E aí ele falou assim, acho que eu vou estar numa vida muito mais tranquila. Duvido, né? Quem é design interiores sabe, né? Quem é paisagista sabe que não é tão tranquilo assim, mas tudo bem, né? É a ilusão dele, mas realmente é uma vida mais saudável, digamos assim. Vai. Pode passar. Aí o design biofílico, né? Biofilia está bastante em voga também, né? Que é a necessidade humana de ter contato com a natureza, né? Então, isso melhora aí o bem-estar humano. A questão de jardinagem urbana, tem muita gente praticando jardinagem urbana hoje, né? Eu estive na fábrica da Forte Jardim, que eles fabricam bastante adubos, estão entrando na área agora de irrigação, estão crescendo muito a Forte, né? E ele fala realmente que essa parte de jardinagem urbana está crescendo demais, né? E eles sentem, porque eles começaram há 20 anos e a fábrica deles lá está expandindo horrores, né? Então eles veem que está crescendo bastante. Estilos tropicais e sustentabilidade, né? Também a sustentabilidade está dentro do conceito do Urban Jungle também, mas pode passar, Fer. Bom, quem é o precursor do Urban Jungle, né? Não sei se vocês conhecem, pode passar um, o Patrick Blank. Conhecem? Já ouviram falar do Patrick Blank? Quem não conhece ele, procura depois na internet, né? Que ele tem uns jardins verticais maravilhosos, tá? Em Paris, por exemplo, né, ele tem vários, porque ele é francês, mas ele nasceu em 3 de junho de 53, na França. Ele é paisagista e botânico, especialista em jardins verticais. Tá? Iniciou os trabalhos com jardins verticais em 86 e ganhou projeção internacional com esse jardim que ele fez no Parque Floral de Paris, em 94. Né? E aí ele ganhou projeção internacional. E ele, jovem ainda, né, ele viajava para todos os países, né? E ele começou a verificar que tem plantas que nascem em cima de pedras, que não tem solo nenhum, etc. E aí ele começou a estudar essas plantas e começou a fazer jardim vertical. Tá? Pode passar? Olha o escritório dele como era. O primeiro escritório dele, em 78, na casa dos pais, né, ele criou esse jardim vertical.
né? Um monte de... Jardim vertical não, né? Na verdade é um amontoado de plantas, né? Em vasos, etc. Mas ele já estava estudando essa ideia de colocar mantas, né? Tipo bidim, para cultivar plantas sem terra nenhuma. Tá? E pode passar. Não sei se dá para vocês perceberem aí, esse é o escritório dele hoje. Né? Um pouquinho diferente, né? O conceito. Mas aqui, ó, olha que legal. O piso aqui embaixo dessa mesa é um piso de vidro e embaixo tem um aquário com peixes, etc. Né? E nesse espaço aqui de 80 metros quadrados de jardim vertical, na residência dele, tem 250 espécies de plantas. Tem passarinho, lagarto, sapo, que vive nesse espaço aí. Tá? Então, você vê, né, como ele... Porque esse é o métier dele, né? Mas procura na internet os trabalhos desse cara. Ele foi, na minha opinião, né, foi um dos precursores dessa questão de criar, né, esse ambiente que parece uma coisa natural, né, em ambiente interno. Pode passar, Fer? Esse museu aí, também é em Paris, né, não sei se alguém já foi visitar esse museu. Esse museu é maravilhoso também. Né, eu fui lá faz uns 8 anos já. E é uma coisa assim impressionante, você fica encantado, né, com essas paredes verdes aí, mas é um sistema super caro também, né? Tem tudo computadorizado, irrigação, fertirrigação, sabe? É uma coisa assim maravilhosa, mas é lindo, 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 muito bonito mesmo, né? Então ele faz esse tipo de trabalho. Pode passar? E olha aqui outro trabalho dele, né? Também em Paris, tá? Ele tem trabalhos no mundo inteiro, né? E olha o projeto dele, ó. Tava tendo palestra aí de SketchUp, não sei o quê, né? Um monte de coisa de computador, ó. Mas olha o projeto que ele faz, ó. 2013, não faz tanto tempo assim, não. Ele pega, faz o esboço à mão e vai fazendo os tracinhos. E cada elemento aqui, ó, cada área dessa é uma espécie vegetal diferente. Ele usa centenas de espécies vegetais para formar esse jardim aqui, ó. Olha o trabalho que dá, né? Olha o trabalho final, como fica bonito, né? Pode passar? Mas pesquise na internet. Olha aqui uma vista mais próxima do jardim vertical dele, ó, naquela parede. Ó. Olha a quantidade de plantas, de espécies, todas diferentes. Ó. E não tem terra nenhuma isso daí. Se vocês forem em São Paulo, teve ali no Minhocão, as Empenacegas, né? Que é aquelas paredões lá sem janela nenhuma, fizeram vários jardins verticais lá também, né? Só que não deu certo. Por quê? A água, né? Assim, a proposta não era boa. Uma construtora que queria construir um prédio, tinha que tirar árvores lá em São Paulo, ela pegava, fazia um termo de compensação ambiental e ela fazia esses jardins verticais ali no Minhocão, em troca daquela remoção das árvores que tinha. Um aluno nosso foi o precursor disso daí, lá que é o Movimento 90 Graus, né? Ele era aluno nosso, ele veio me consultar para ver se isso daí daria certo. Eu analisei e falei assim, mas quem vai pagar a manutenção disso? Aqueles prédios ali ao longo do Minhocão são todos de baixo padrão, né? Assim, né? Não vai ter dinheiro para pagar. Ele falou, não, a construtora vai bancar isso daí. Eu falei, a construtora vai bancar? Quanto tempo vai bancar? Durante 3 anos. Eu falei, tá. Mas e depois dos 3 anos, quem vai bancar isso? Para vocês terem uma ideia, se gastar aqui 1 milhão para fazer isso, 3% por mês eles vão gastar de manutenção, entendeu? É 30 mil no mínimo aí para mais, né? Ou seja, é caríssimo. Oi? Mais ou menos esse cálculo também? 3% mais ou menos se gastou 100 mil, 3 mil por mês. Só de manutenção, né? Mínimo, tá? Fora a água, etc., manutenção. Ou seja, depois de 3 anos que a construtora largou isso daí na mão do prédio, o que aconteceu? Secou tudo, né? Não tinha mais dinheiro para regar, não tinha mais dinheiro para fazer manutenção. Hoje não tem mais nenhum lá, né? Mas esses daqui realmente eles têm potencial, né? Porque são de lojas chiques, de locais com verba realmente, né? Então isso daí vai para frente. Mas olha que coisa maravilhosa que eles faziam, né? Que ele faz. Né? Pode passar, Fê. Bom, benefícios, né? Isso daqui é uma coisa inegável, né? De você ter um oásis verde na cidade. Pode falar? Pode passar? Então, a redução do estresse, né? Melhora do humor, aumento da calma e relaxamento, tá? Tem vários impactos positivos
que são comprovados aí cientificamente, né? Pode passar. Filtragem de poluentes. Os jardins verticais lá de São Paulo, né, desse movimento 90 graus do Minhocão, foram muito criticados na época. Porque eles falavam, né, o pessoal da USP até falava, mas, poxa vida, um jardim vertical é diferente de uma árvore, etc. Né? A questão do gás carbônico, um monte de coisa, eles criticavam muito, mas tem um Bosco Verticale, né, que eu vou mostrar aqui, que ele comprova que realmente vale a pena, né? Só que lá são árvores, tá? Não são forrações como no jardim vertical, né? Mas foi muito questionado. Mas tem filtragem de poluentes, né? Aumento da umidade do espaço, redução da temperatura, ou seja, tem várias contribuições aí dessa vegetação, né, na cidade. Pode falar, pode passar. Bom, vou mostrar alguns casos inspiradores e tendências em Urban Jungle para vocês verem como o negócio está crescendo realmente, tá? Vocês conhecem o aeroporto de Singapura? Quem conhece? Levanta a mão. Já ouviram falar, pelo menos? Uma, duas. A hora que vocês conhecerem aqui, acho que vocês vão, na hora, já querer viajar para lá, para o aeroporto de Singapura, e não vai nem sair do aeroporto. Vai ficar lá dentro só porque o aeroporto é maravilhoso, né? Passa esse vídeo aí, por favor. Dá uma... Olha como é o aeroporto. Ó. Esse cara aqui, ele chama... ele tem um canal no YouTube, eu acho, Botânico no Apartamento, de apartamento, alguma coisa do tipo. Ele tem milhares ou milhões de seguidores já, né? E ele está... Olha, ele está entrando no aeroporto de Singapura. Ó. Olha como é o teto. Ó. Estrutura metálica, com vidro, né? Uma cobertura transparente, e no meio tem essa cascata aí. Ó. E olha a vegetação que tem ao redor disso. Ó. Tudo natural, tudo plantado. Em jardineiras. Não. Olha o trem passando ali em cima. Ó. Vocês gostariam de ir para lá? Gostariam de estar lá agora? Olha que coisa maravilhosa. Aplantaram, né? Ele estava fazendo uma previsão aí de uma viagem para Singapura e para Tailândia. Mas eles adiaram a viagem para o ano que vem, que estava tendo uns conflitos lá. Mas olha essa queda d'água no meio do aeroporto. Ó. 136 mil visitantes por dia nesse aeroporto. 136 mil pessoas que viajam nesse aeroporto? Não. É gente que vai lá só para ver esse jardim. Né? Olha que coisa maravilhosa. Infelizmente o áudio não está saindo, né, nos microfones, mas olha como é bonito esse negócio, né? Olha que maravilha, ó. Olha as plantas. Isso daqui tudo, né? Não pense que é só misturar as plantas e fica bonito, tá? Tem toda uma técnica disso, de harmonia de forma, cor, textura, que vocês, design interiores, devem conhecer também, né? O princípio é mais ou menos igual, tá? Mas olha o espaço que eles têm aqui, ó. É maravilhoso, né? Imagina você lá, essa passarela aqui é vidro embaixo, você consegue ver todo o espaço, tem vários patamares, né? Ó. Olha aí, ó, piso de vidro. Isso pode ser chamado de Urban Jungle, selva urbana? Pode, né? Olha que maravilha. Isso daí, há uns tempos atrás, ninguém nunca ia imaginar que ia ter um negócio desse numa área interna, né, fechada. Olha aí, ó, parou a água, agora ele solta um vapor ali, ó. Olha que coisa maravilhosa. É muito bonito, né? É deslumbrante realmente. Aí dá uma olhada, tem vários vídeos, né, desse aeroporto, e quem se interessar pode comprar passagem, né? Baratinho. Dizem que a taxa de câmbio está favorável para o brasileiro, então não está tão caro. Ó. Olha que névoa que eles soltam aqui, ó. Porque isso daqui é vidro, imagina, deve ser uma estufa isso, né? Deve ser muito quente, então eles têm que aumentar a umidade e colocar... Olha a água caindo de novo, ó. É maravilhoso, né? Então esse é um exemplo de empreendimento, né? Que usa o conceito de Urban Jungle numa escala bem maior do que o que a gente vai se propor aqui para vocês, tá? Mas olha, bonito, ó, passarela também soltando vapor. É muito interessante, né? Bom, pode passar isso daí que deu para perceber, né, que o negócio é bonito demais, né?
Outro empreendimento também que foi muito divulgado, né, é o Bosco Verticale de Milão. Alguém já ouviu falar desse daqui? Alguns já viram, né? Esse daqui é um pouco mais famoso. Mas é o exemplo de uma floresta vertical. Foi inaugurado em 2014 em Milão, né? E consiste de 2 torres, uma de 80 metros, uma de 112 metros, que tem 480 árvores de porte médio e grande. Você tem noção do que são 480 árvores de porte médio e grande? Alguém conhece, talvez daqui, mas a gente conhece, o Cidade Matarazzo, lá de São Paulo, a Torre Mata Atlântica. Lá foram 200 árvores. Aqui são 480, porte médio e grande, e outras 300 de porte pequeno, né? 800 árvores quase, ou seja, 4 vezes mais árvores do que o Cidade Matarazzo lá, a Torre Mata Atlântica, né? 11 mil plantas perenes e rasteiras e ainda 5 mil arbustos. A área que ele ocupa, né, esse empreendimento ocupa, são 1.500 metros quadrados na planta baixa, né? Mas ela tem vegetação correspondente a 20 mil metros quadrados de floresta e vegetação rasteira, ou seja, tem 12, 13 vezes mais vegetação, né, do que a área que comportaria o tamanho do prédio, né? Então, são 1.500 metros quadrados de área, mais 20 mil metros quadrados de floresta correspondente, né? Pode passar. Aí tem um vídeo também, pode clicar no botãozinho aí, Fer. Olha aí o prédio, né? Todo coberto de vegetação, ó. Árvores maravilhosas, né? É o Bosco Verticale, floresta vertical mais impressionante do mundo. Um lugar onde a natureza e a arquitetura vivem em perfeita harmonia, tá? Então, como é morar aqui, né? Olha que lindo que é. Residentes dizem que é como morar em uma árvore, mas com Wi-Fi. As árvores purificam o ar, criam um microclima. Imagina você morar aqui. Você acha que isso valorizou o empreendimento? Muito, né? Muito, 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 né? Então, realmente é um desenho desenhado por esse Stefano Boeri, né? E é maravilhoso. Olha a fachada dele. Então, é uma verdadeira floresta mesmo, correspondente a 20 mil metros quadrados, né? 2 quarteirões de floresta aqui, ó. Tá? Numa área pequena, né? Tá? E aí tem até o projeto disso daí, né? De como eles plantaram essas árvores. E foram plantadas árvores assim grandes já? Sim, foram plantadas árvores grandes, né? Então, para subir com isso daí tudo, né? Foi com guindaste, né? Mas ela reduz as zonas de calor, tá? Tem muito pássaro, 1.600 borboletas visitam esse espaço. Então, tem um sistema de controle, né, automatizado, de irrigação, fertirrigação, tudo muito tecnológico, né? Isso a gente consegue fazer também numa escala pequena de um apartamento, né? Assim, fazer irrigação automatizada, tudo por rapel, ó. Os caras fazem a manutenção, né, tudo por cima, eles não entram nos apartamentos, eles ficam só na parte externa ali. E olha a construção como era, ó, né? E olha aqui o transplante das árvores, com guindastes. Tá? Isso custa caro? Muito caro. Eu vou falar o preço do guindaste que eles pagaram lá no Cidade Matarazzo, para vocês terem uma ideia. Ó. Mas é muito caro isso daí. Mas olha como ficou, lindo. Vocês gostariam de morar num prédio desses? Aí não precisa nem de casa, né? Você pode morar num apartamento aí que você está numa casa, numa floresta, olha. Com pássaros, vegetação e animais. Quanto custa um apartamento aí, né? Deve ser baratinho, né? Para vocês é barato. Pode passar, Fer. Aí agora tem você fala, mas daí é em Singapura, na Itália, né? E em São Paulo, tem? Tem a Torre Mata Atlântica. Esse daqui vocês podem visitar, que é mais pertinho, né? Mas é uma torre também, mais ou menos, talvez inspirada até no Bosco Verticale, né? Ele tem vários jardins aqui, ó, em várias alturas. Tem 200 árvores, né? Evocando, aí eles chamam Mata Atlântica, evocando a sensação de mata, né? Da Mata Atlântica, tá? É muito bonito. Pode passar? Aí algumas fotos, né, de cima, olha os platôs aqui, né, com as árvores, bem grandes. Pode passar? Isso daqui é no prédio? Ou é numa fazenda, alguma coisa assim? Essa é a cobertura
do Alex Alar. Alex Alar é o dono desse empreendimento todo, né? Chuta quanto fica para passar um final de semana nessa cobertura que ele estava pedindo. Chuta. 10 mil? Mais. 100 mil. 500 mil. 500 mil para passar um final de semana nessa cobertura aqui. Pode passar a próxima foto? Mas olha aqui, ó, você está naquele lugar e olhando toda a cidade de São Paulo, ó, porque a Paulista é super alta e essa torre é mais alta ainda, né? Então imagina você estar aqui, ó, nessa sensação de mata atlântica, olhando a cidade de São Paulo. Valorizou? Essas coisas nos valorizaram o empreendimento? Muito, né? Pode passar. Aqui é um vídeo também do Benedito Abud. O Benedito Abud é um grande paisagista brasileiro, né? Acho que todo mundo conhece aí, já ouviu falar. Ele dá algumas palestras no IBRAP também, é um super parceiro da gente, né? E ele que fez a implantação do projeto, tá? Isso daí é uma jabuticabeira, ó. Olha o tamanho da carreta só para levar uma jabuticabeira, né? E aí passa, é o vídeo, pode passar. Olha aí que maravilha, ó. Tá indo. Ih, mas não está passando, né? A imagem, não está mudando a imagem. Mas para vocês terem uma ideia, isso daí foi levado via guindaste. Quanto sai um guindaste para levar a árvore até o 10º andar, 12º andar do prédio? Eles ficavam assim, guindaste tinha que ser montado na rua. A CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, fechava a rua na sexta-feira à noite. Ah, começou. Olha lá, olha aqui, beleza, ó. Essa daí é a jabuticabeira que estava sendo içada, ó, pelo guindaste, né, lá nas alturas. Aí eles tiram a capa dessa jabuticabeira, ó. Isso daí tem um monte de estudos, né, porque é uma coisa meio inédita. Eles fizeram seguro com seguradora internacional. E só esse guindaste, para montar num fim de semana, saía R$120 mil. Montava na sexta-feira à noite e desmontava no domingo à noite. Ficava 2 dias lá, para eles levarem, sabe quantas árvores? 12 árvores por fim de semana. Olha, tinha 200 árvores, dá para ter uma ideia, né? Dá mais ou menos aí uns 20 fins de semana, só para colocar essas árvores lá, depois plantar, né? Mas olha como ficou também o resultado, né? E sabe quanto vale um metro quadrado desses apartamentos aí? Naquela região, eu tenho um apartamento lá perto, né, que meus filhos moram, está na faixa de 15 mil, 20 mil metro quadrado. Aqui nesse empreendimento, custa R$100 mil o metro quadrado. 1 metro quadrado de apartamento, R$100 mil. É absurdo. Na verdade é um apart-hotel, né, que eles alugam e tal. Mas é absurdo, né? Vejam como o paisagismo valoriza, né? Há um retorno, tá? Alguém pensaria nesse tipo de empreendimento há 20 anos atrás? De jeito nenhum, né? Todo mundo chamaria ele de louco, né? Mas realmente foi loucura mesmo. Gastar tudo isso, mas teve retorno, né? Então, pode ver. Mas a gente só está vendo coisas grandes, enormes, né? Mas eu posso usar esse conceito de Urban Jungle em minha casa ou apartamento também? Pode, né? Numa escala menor, mas pode. Eu vou passar um vídeo também aqui, ó, da Isabel Duprá. Não sei se vocês conhecem, Isabel Duprá, uma paisagista super famosa também. Trabalhou com o Roberto Marinho, né? Na reforma da casa do Roberto Marinho, tudo. É uma paisagista top. E ela tem um apartamento, esse apartamento aí saiu numa reportagem, né, da Casa Brasileira, do GNT, tá? Isso já faz anos e anos. Não se falava em Urban Jungle, não tinha pandemia, não tinha nada, mas ela já tinha um apartamento no estilo Urban Jungle. Dá uma olhada, ó. Aí, né, a decoração, você vai perceber que são elementos mais naturais, madeira, fibras. E olha a quantidade de plantas que ela tem, ó, begônias, samambaias, né? Tudo num apartamento, numa sala pequena, né? Filodendros, ó, tá? Então isso daí ela já tinha isso há vários anos, né? Onde nem se falava em Urban Jungle, não tinha nem esse termo, né? Ela está bem jovem ainda aqui, ó. Mas olha a begônia, né? Então mas vejam como é bonito, não é uma coisa qualquer, né? A paisagista, ela soube trabalhar com ritmo vertical, ritmo horizontal, harmonia de formas, de cores, texturas, né?
Então ela soube trabalhar bem. E a Carolina Ferraz, né, que é aquela atriz, ela foi cliente da Isabel Duprat, né? Então ela está falando aqui, que o som está aparecendo, mas que numa cidade igual essa cidade de São Paulo maluca, quando você entra no apartamento, isso daqui é um hiato. Exatamente essa palavra que ela usa, né? Ela fala assim que é um oásis numa cidade cinza como São Paulo. Olha a decoração, papel de parede também com estampa, né, de folhas, ó. Então isso é o estilo Urban Jungle, né? Pode usar cor no jardim Urban Jungle? Também pode, né? A cor a gente vai mostrar aí algumas referências também de cor em Urban Jungle, né? Mas realmente o espaço, né, fica muito mais agradável, né? E para quem trabalha com processo criativo como vocês, design interiores, paisagistas, etc., arquitetos, tem que ter um ambiente assim. Aqueles ambientes que tá na moda hoje, aqueles ambientes cinza, sabe? Super geométrico, etc., clean, isso não estimula o processo criativo, não. Tá? A gente teve uma palestra no Plantaro, né, faz 2 semanas, onde o cara trabalhava com cor, sabe? O paisagista que trabalha com cor de Santa Catarina. Ele falou exatamente isso. A moda hoje, carro é tudo branco, preto e cinza, né? Prata. A roupa, branco e preto, né? As pessoas não usam mais cor. E isso está baixando o nível de criatividade das pessoas também, né? Então as pessoas estão mais coloridas aí na plateia, né? Mas a maioria está mais sóbria, né? Então, bom, o que precisa, né, para fazer um cultivo de Urban Jungle igual esse da Isabel Duprat, né? Então existe uma tríade, tá? 3 coisas que você vai ter que estudar um pouquinho, né? Pode passar. Primeiro, a iluminação. Você verificar quanto de luz tem naquele ambiente onde você vai fazer o Urban Jungle, né? Fazer um mapeamento de iluminação, tudo, para saber exatamente escolher a planta que é mais ideal, né, para aquele local. O substrato, tá, também, onde você vai plantar as espécies, e a água, a irrigação. Essas 3 coisas são importantíssimas na hora que você vai planejar um Urban Jungle num ambiente menor, ou maior também, tanto faz, pode passar. Então, iluminação, né, iluminação natural, você tem que saber se é de sombra, se é de meia sombra ou se é de sol pleno, tá? E aí tem várias dicas, né, de como saber se uma planta é de sombra ou se é de sol, né, se ela vai bem aqui ou não. E tem livros, lógico, também, né? Eu recomendo sempre os livros da Plantaro. Tem um livro do Harry Lawrence chamado Plantas de Interior, sabe? Que é ótimo, né? Que é mais voltado para essas questões de plantas de interior, né? Então, pega aí esse livro, né, e vai verificando se a planta é de sombra, sol, meia sombra, e vai colocando, né? Que eu dei alguns exemplos, etc. Mas olhando a planta, muitas vezes você nem precisa olhar o livro. Olhando a planta, você sabe se ela é de sombra ou se ela é de sol. Como? Uma planta de sombra, ela tem folha grande ou folha pequena? Grande. Por que ela tem uma folha grande, uma planta de sombra? Qual a preocupação de uma planta de sombra? Bom, a preocupação dela, ela precisa de luz para fazer fotossíntese, né? Ela faz fotossíntese onde? Na folha. Então ela tem que ter uma folha grande para poder fazer mais fotossíntese, tá? Agora, a cor é um verde mais claro ou um verde mais escuro? Escuro. Por quê? De sombra mais escuro. Porque o pigmento que tem na folha, né, que faz a fotossíntese é a clorofila. A clorofila é um pigmento verde. E quanto mais clorofila ela tiver, mais ela vai ser eficiente na produção de carboidratos, né, fazer fotossíntese. Então, ela tem bastante pigmento clorofila, que é verde, então fica uma cor verde escura também. Então, se você olhar a planta, né, você já tem dicas de se ela é de sol ou de sombra, né? Agora, a planta de sol, o que ela tem? Ela está lá no sol pleno. Qual a maior preocupação dela? Putz, eu posso morrer. Vou secar aqui, se não chover eu vou morrer, porque não tem sombra aqui, estou estuicando, né? Então a preocupação dela é sempre se ela vai sobreviver até o próximo ano. Aí ela pensa assim, poxa vida, o que eu vou fazer? Eu vou vou gastar minhas energias produzindo flores e produzindo sementes, porque se eu morrer, a semente fica e no ano que vem ela brota de novo. Então a planta de sombra tem mais flores e flores coloridas. Para quê? Para produzir semente tem que ter polinizador, então para atrair abelha, etc. Então
Se você pegar e ver uma planta toda colorida assim, num ambiente sombreado, será que ela vai sobreviver? Geralmente não, mas tem algumas que sobrevivem, né? Tem exceções. A clívia, por exemplo, é laranja, é maravilhosa e vai bem na sombra, tá? Mas a maioria de sombra não tem flor. Porque ela fala, por que eu vou produzir flor, gastar energia produzindo flor, semente, se eu não vou morrer? É um ambiente mais estável na sombra, né? Então, com essas dicas, você consegue identificar se a planta é de sol, sombra ou meia sombra, tá? E na sombra você tem algumas opções e no sol pleno você tem mais opções ainda, geralmente, né? Você pode colocar frutíferas, palmeiras, pode colocar jabuticaba, grume-chama, pode colocar um monte de coisas, né? Que aí você tem outros elementos, né, de olfato, paladar, etc., que você consegue cultivar no sol pleno, que na meia sombra não dá. Pode passar, Fer? E hoje em dia tem iluminação artificial também que você pode providenciar. Tá? Então, mas aqui no auditório não pega nem um pouquinho de luz natural, luz zenital. Posso ter plantas? Pode. Hoje em dia pode. Eu participei de um seminário na Exalc, né, na agronomia lá, ano retrasado já. E os caras, eles estavam usando luz artificial assim, com LED, né, esse LED meio rosado aqui, para cultivar até frutíferas dentro de casa. Eu falei, caramba, eu não consegui ainda testar isso, né? Mas eles falaram que provam que sim. Por quê? Os pesquisadores lá da Exalc, eles participaram de um concurso da NASA. Eles tinham que cultivar plantas em condições totalmente sem sol. E eles conseguiram com essas luzes artificiais de LED. Mas vai gastar muita energia? Hoje em dia, não. O LED é muito econômico, né? E eficiente. Então, você pode cultivar qualquer coisa dentro de casa. Como eu falei, eu era da Polícia Federal, né? O pessoal cultiva maconha dentro de casa, porque não pode cultivar no jardim, né? Que o pessoal vai denunciar. Eles cultivam e usam essas luzes artificiais. Sabe em quanto tempo a planta de maconha dá semente até dar as florzinhas? 48 dias, com luz artificial. Né? Então, é possível cultivar. Mas não façam isso, tá? Porque senão, depois eu pego o cadastro de todo mundo aí, Fer, tá? Depois a gente vai pesquisar na internet. Pode passar. Outra coisa importante, né, o substrato também que você vai usar, tá? Você pode usar num vaso, o mais comum é usar solo. Solo, né? Tem toda uma regrinha, sabe? De o que você coloca no solo, né? Mas lógico, hoje não é o objetivo, né? Mas você tem que colocar uma quantidade de areia, terra argilosa, terra arenosa, né? Matéria orgânica numa quantidade certa, tem que usar a fertilização certa, tem que colocar irrigação certa, né? Então tem todas essas regrinhas aí que a gente pode até passar para vocês, né? Mais um outro momento. E tem hoje também, ó, hidroponia. Vocês já viram esse tipo de quadro vivo aqui? Isso daqui tem terra? Não tem terra nenhuma. Essa caixa aqui, ó, as raízes ficam todas nessa caixa, né? E aqui em cima tem os aspersores que ficam periodicamente jogando água aqui, ó. E é só água, com fertilizantes, lógico, né? E aí eles conseguem cultivar esses quadros vivos aí, maravilhosos. Tá? Então, pode passar o próximo, Fê? Esses quadros vivos aqui, ó, são da Gica mesiara. Gica mesiara, ela foi uma das pioneiras dos quadros vivos, né, que usa essa hidroponia. E ela tem uns quadros vivos maravilhosos. São caríssimos, mas são lindos, né? Tem todo um controle aqui, automatizado, sabe? É muito interessante. Esse daqui é um sistema novo agora, chamado Freedom também, que é o mesmo sistema de hidroponia. É um vídeo, pode passar esse vídeo, Fer? Clica em cima dessa imagem. Essa é a Renata Guastelli, né, paisagista. E olha o que tem na parede ali de um restaurante, tá vendo? Ó? Isso daqui é a Calatheia cascavel. Olha que bonito que fica, ó. Isso daí não tem solo nenhum, é planta natural, não é planta de plástico, não. Eles têm um sistema de hidroponia aqui, né? Eles usam ou gotejamento, tá? Gotejamento aí, ó. Ou eles usam uma microaspersão, ó. Os vasos são todos perfurados, eles encaixam os vasos aqui nesse espaço e tem uma microaspersão aqui que joga água e nutrientes para as plantas, ó. Você praticamente não vê o sistema, ó. Tá vendo, ó? Ó, os vasos sendo encaixados no suporte, ó. Olha que maravilhoso que fica. Lindo demais, né?
Tá? Baratinho também. Mas o princípio é simples demais. Não tem nada de segredo, mas é a tecnologia que eles usam, né? Eles vendem assim como se fosse uma coisa de outro mundo. Mas é simples de fazer isso, né? E não tem muita gente que atua nesses mercados, sabe? São pouquíssimas pessoas. Por isso que eu falo, o paisagismo tem muita oportunidade. Se você quiser fazer alguma coisa nesse sentido, né? Tem muito campo, né? É um mercado ainda muito mal explorado. Pode passar, Fer. Olha esse quadro aí, ó. Bonito isso? Tudo planta natural também. Isso é o sistema do Patrick Blank, aquele cara que eu mostrei para vocês, né? Ele usa o quê? Ele usa uma manta de PVC atrás para impermeabilizar, tá, a parede, não ir umidade na parede. Aí ele usa uma manta parecida com a de Bidim, em cima dessa placa de PVC. Ali nessa manta, que escorre a água, o nutriente, a raiz da planta começa a crescer ali, e ela crescendo ali, ela se fixa nesse próprio substrato, né? E aí eles colocam o substrato na frente, só para fixar a planta. Então eles abrem perfurações nessa manta da frente, né? E encaixam a planta ali, ó. Eles conseguem fazer esses desenhos maravilhosos, ó, com uma perfeição. Tem muito jardim vertical que eles usam vaso pendurado, sabe? Mas aquilo lá você não consegue fazer esse tipo de desenho, ó, tá? Então isso daqui é um tipo de sistema, né? Hidropônico também, não tem terra nenhuma, que é igual ao do Patrick Blank. Quem faz esse tipo de sistema aqui no Brasil tem uma empresa chamada Vertigarden. Vertigarden, né? É formado no Exalc, o cara também, eu conheço ele, né? E ele faz jardins verticais assim maravilhosos. Barato também? Baratinho. Uns 3.000 metros quadrados. Uma parede aí desse tamanho aqui, ó, tem uns 2 por 1,5. 3 metros quadrados. 9.000 um jardim vertical desse tamanho aqui, ó. Isso, uma pequena escala vai ser maior, mais caro ainda, né? Isso, 3.000 é num jardim vertical maior. Ah, então é caro o negócio, né? Pode passar. Outro elemento da tríade, né? A água. Ó. Então tem sistemas aí automatizados, né? Bem simples esse daqui. Mas tem sistema automatizado hoje para a área externa, da Rainbird, né? Que é uma empresa que domina o mercado de irrigação, que eles têm tudo controle via celular, eles captam dados meteorológicos para saber se choveu ou não choveu na região. Se choveu, eles não ligam o sistema de irrigação, sabe? Uma coisa assim, super perfeita, né? Que economiza água mesmo. Esse daqui é mais simples, né? Que você só fala para ligar e desligar a determinado horário. E o manual também, né? Que você tem aí aspersores, tá? Pulverizadores. Esse daqui é elétrico, ó. Esse é legal, é gostoso, né? Você vai lá e liga o botãozinho e ele começa a jogar o vaporzinho nas plantas, né? Geralmente as plantas ficam altas, então fica difícil de regar. Pode passar? Agora, vamos ver alguns princípios básicos de estética, que tem designer de interiores, né? Que deve entender bastante estética. Vamos analisar algumas imagens aí para comentar algumas coisas. Pode passar. Aqui, ó, uma estante e vasos, né? A diferença desses dois aqui é que aqui é para espaços menores, então você tem que aproveitar o espaço vertical, né? E aqui, quando você tem mais espaço, você trabalha com vaso e plantas mais volumosas, né? Então, uma das coisas que a gente vai analisar sempre é o espaço disponível, tá? Se tem bastante espaço, vasos, fica melhor. E se tiver menos espaço, jardim vertical, né? Que é caro, hoje 3.000 metros quadrados mais ou menos, né? Esses mais sofisticados, né? Agora, se for aqueles de vaso, pendura-vaso, sai na faixa de R$ 1.800 o metro quadrado. Mesmo assim, é caro também, né? E a manutenção é 3% do valor da implantação todo mês, tá? Ou seja, em 30 meses, você paga o mesmo valor que você pagou de implantação, entendeu? No SESC, lá de Guarulhos, a gente deu consultoria para eles, eles gastaram 2,5 milhões para fazer um jardim vertical gigante lá. Quanto tempo durou? 2 anos. Pararam de fazer manutenção e 6 meses perderam tudo. 2,5 milhões. Né? Então é feio o negócio, viu? É um custo alto, né? Eu penso assim, sabe? Na natureza, tem jardim vertical assim? Tem aquelas plantas nas pedras, etc, né? Mas os jardins verticais que se usa, são essas plantas que eles usam? O Patrick Blank, sim.
Muitos paisagistas por aí não usam, não. Então, é aquela história, né? Quando você respeita a natureza, faz as coisas baseadas na natureza, você economiza. Quando você quer ir contra ela, você tem que gastar muito para manter, entendeu? Então, é o que acontece no jardim vertical, geralmente, né? Então, a primeira coisa no jardim vertical é espaço disponível, né? Você vai usar soluções diferentes. Pode passar. O que é a sensação de aconchego que o pessoal fala tanto, hein? O que é aconchego? Ah, esse lugar está tão aconchegante. Esse auditório é aconchegante? Eu acho que ele é um pouco aconchegante, sim. O redondo assim é muito mais aconchegante que um quadrado, né? O teto também é arredondado. O que não é aconchegante, normalmente, ó, se não tivesse essas plantas aqui, ó, esses cantos vivos aqui, ó, isso deixa o espaço duro, né? Quando eu tive aula na arquitetura de sensação, né, que você tem no espaço, o professor estava falando sobre a sensação de espaço aconchegante. E na aula, coincidentemente, tinha uma aluna, colega minha, que estava com o braço engessado, quebrado. Ela estava com o braço assim duro, ó. Aí o professor chamou ela na frente, falou assim, chama seus melhores amigos e dá um abraço neles. Ela chamava os amigos dela, ela abraçava os amigos, aquele braço duro, né? Aí o professor falava assim, e aí, o abraço dela é aconchegante? O pessoal falava, não é nem um pouco aconchegante. O aconchegante, o professor falou, é aquele abraço que te envolve. Ele não tem esses cantos duros aqui, ó. Então, o espaço aqui, ó, perceba que os cantos duros, eles fizeram o quê? Colocaram plantas, ó. Isso deixa o espaço aconchegante. Entenderam? Né? Tem outros princípios aqui, mas nessa foto aqui, eu usei essa foto aqui exatamente para mostrar que você tem que colocar elementos nos cantos, né? Exatamente para diminuir essa dureza e deixar o espaço aconchegante. Espaço aconchegante é aquele que te abraça, tá? O professor falou assim, a coisa mais aconchegante que pode ter na vida é quando você chega de viagem, por exemplo, e seu filho, geralmente pequenininho, vem e te abraça. Não é gostoso? Um abraço de um filho, da mãe no filho, né? Isso é aconchegante, ele falou. Então você tem que fazer um espaço para ser aconchegante e ele tem que abraçar as pessoas que estiverem nele. Aqui é mais ou menos isso, né? O redondo ele é aconchegante, né? Não tem canto vivo, tá? Pode passar. Poderia ter umas plantas aqui, né? Outra coisa que a gente dá no espaço também, né? Uma característica é a monumentalidade, né? Se você colocar uma Dracena Draco como essa, a pessoa chega assim e fala, nossa, que lindo, é uma escultura viva. A pessoa vai lembrar dessa planta aqui o resto da vida, né? Então, você tem que criar no espaço também algo que dê personalidade, sabe? Que realmente impressione as pessoas, né? E a gente explica também, né? Vocês devem saber, design interiores, coloca sempre do lado mais esquerdo, né? Para que a vista fique percorrendo o espaço várias vezes, tá? Coloca o ponto de convergência sempre do lado esquerdo, né? Tá? Então, essa é uma Dracena Draco. Essa é baratinha. Desse tamanho assim, ó, uns 4, 5 mil. Pode passar. Outra coisa também que a gente fala assim, tem que ampliar o espaço, né? Beleza. Como é que você amplia o espaço? Essa situação aqui é bem comum, né? Você vai nos estandes de vendas dos apartamentos, você olha lá e fala, nossa, que apartamento maravilhoso, lindo, amplo, cabe um monte de coisa. Aí quando você pega a chave do apartamento, vai receber o apartamento, você entra no apartamento e fala, fui enganado. É minúsculo, ó. Pequeno, não é aquele apartamento que eu vi no estande de vendas. Me enganaram. Te enganaram? Não. O espaço é o mesmo, só que o que acontece quando você tem um espaço vazio assim? O que define o espaço? Espaços são planos, né, que definem o espaço. Ó. Então você vê essa parede aqui, o plano da parede, outra parede aqui, essa porta e essa parede aqui. E outra parede aqui, ó. Esses planos aqui, o teto e o piso, lógico, né? Esses planos definem o espaço. Você sabe onde acaba o espaço. Você sabe o limite do espaço. Isso faz você perceber onde o espaço acaba, né? Agora, quando você esconde essas linhas, ó, que formam os planos, aqui você escondeu, ó, tá? Aqui você escondeu essas linhas aqui, ó, mais fortes, ó. Você perde a noção do espaço, do limite do espaço. Você já não vê mais essa parede tão evidente, ó, porque você colocou mais elementos aqui, ó. Então, apesar de ao colocar plantas no local, o espaço físico
Diminui o espaço, porque, lógico, a planta, os móveis, etc., vão diminuir o espaço físico. Mas o espaço sensorial aumenta, porque você já não vê mais onde acaba o espaço, né? Você não percebe mais as paredes que limitam o espaço. Então, isso é uma coisa que as pessoas falam, ah, mas meu apartamento é pequeno, colocar plantas vai diminuir ainda mais. Não, muito pelo contrário, ele vai ampliar o espaço, tá? O espaço sensorial, né? Outra coisa que a gente tem que pensar também ao fazer um projeto, né? O que vocês acham desse conjunto de plantas? Tá interessante em termos de ritmo, né? Ó, tá? O que é o ritmo? Ó? Você vem aqui, vem para cá, ó, sua vista fica fazendo esse tipo de movimento, né? Tá? Isso é bom? É ótimo, né? O Urban Jungle é bom? É ótimo, porque na natureza você dificilmente vai ver tudo da mesma altura, tudo igualzinho, né? Você tem uma variedade, você tem distâncias às vezes diferentes, alturas diferentes, e a sua vista faz isso, ó. Ou seja, é um olhar rápido ou um olhar lento? Lento, ó. Ele vai percorrendo aqui devagar e aí vai te deixando calmo, ó. Se tudo é da mesma altura, tudo igual, a sua vista faz assim, ó, vum, passa rapidinho, né? Então isso, você dá esse movimento vertical, esse ritmo de alturas, né, cria uma linha orgânica que faz a vista percorrer mais lentamente. E isso é interessante também, né, no Urban Jungle. Pode passar? Olha aqui uma situação, ó. Aqui, antigamente era ritmo vertical, né? Aqui é ritmo horizontal, ó. Olha como sua vista se comporta nessa situação, ó. Ela vem aqui e vai direto para o fundo, ó. Tudo leva ao fundo, percebe, ó? Sua vista fica focada só no fundo. E vai rapidinho para o fundo, né? Porque a linha sempre direciona a vista, ó. E vai ficar aqui no fundo parado. Agora aqui, o que acontece? Ó, sua vista faz isso, ó. Né? Aqui o espaço é muito menor, né? Mas sua vista demora muito mais tempo para percorrer todo o espaço, né? A sensação aqui é muito mais interessante. Agora, aqui não tem movimento horizontal, né? Então, quando você for colocar vasos, né, coloquem eles desalinhados mesmo, não faz uma linha assim, que linha acaba direcionando a vista para o fundo e fica focado só aqui, né? Aqui não, a sua vista passeia, vai para cima, vai para baixo, ó, faz todo esse movimento aqui, ó, e várias vezes, né? Então, usem ritmo horizontal e ritmo vertical também, tá? Nesse caso aqui, ó, você tem os dois ritmos, né? Tanto vertical quanto horizontal, ó, tá? Pode passar, Fer. Agora, quando você pega 3 vasos iguais, com plantas iguais, da mesma altura, o que acontece? Linhas viram planos, né? Ó? E aí você foca a vista no plano e desfoca totalmente o fundo. Se você tivesse uma paisagem super bonita aqui, ó, esquece, atrás dessas plantas, né? A sua vista foca aqui e desfoca o fundo. E aí você não aproveita a vista da paisagem, né? Aqui tudo bem, era uma parede, talvez o objetivo foi exatamente esconder a parede, né? Mas se tivesse uma vista bonita, você nunca pode fazer isso. Aí você fala, ah, mas palmeira dá para ver atrás. Você não vai enxergar, sua vista foca o primeiro plano e desfoca o plano de fundo, sempre, né? Tá? Então você pode usar isso? Pode. Se você quiser esconder, perfeito. Agora, se você usar isso num lugar bonito, você vai estar fazendo coisa errada, né? Pode passar. E esse conjunto aqui ficou interessante? A vista da janela deve ser muito bonita, né? Ó, porque olha o que ele fez, ó, ele criou aqui uma moldura que contorna toda a janela, ó, né? Deixando você ver a paisagem aqui da janela. Dependendo de como você coloca isso, você nem vê a janela, né? Então, faça moldura em vistas agradáveis, ó. Olha como ele destacou essa janela ainda mais, trabalhando com essas linhas mais orgânicas. E linha orgânica, ó, quando você faz isso, você integra o ambiente interno, que essas plantas estão no ambiente interno, com o ambiente externo, porque a linha orgânica, ela junta, ela une. Se você faz uma coisa reta assim, ó, ela pega aí, separa, né? Então, o orgânico é melhor para você juntar o ambiente interno e externo. Pode passar. Essa paisagem aqui, o que vocês acham? Ó? Tá bonita? Aconchegante? Tá legal? Tá legal. O que acontece aqui? Ó? Aqui, eles usaram a harmonia de formas, ó. O que destacava nesse espaço, provavelmente, sem as plantas? São esses arcos, ó, na estrutura, na construção, né? Ó. Então, tem esses arcos. Aí ele fez o quê? A rede. Olha a rede como faz um arco também, ó. Olha essas duas jabuticabeiras, como faz um arco aqui também, ó. Bem sutil, mas faz, ó. Olha esse vaso, como também é um arco, ó. Olha as plantas também são meio arcadas, ó. A própria jabuticabeira também é um arco.
Tudo tem harmonia de formas, ó. Isso dá uma sensação de coisa bem feita, né? Então, quando você for fazer um projeto de Urban Jungle, né, tenta verificar as formas já existentes e tenta depois criar formas semelhantes, né, para ver aí uma sintonia entre a construção e o elemento que você está colocando, né? Então, há um diálogo que torna isso um espaço único. Olha que bonito que ficou, né? Pode passar, Fer. Outra coisa que é importante vocês fazerem também, ao fazer um vaso, é a proporção vaso-planta. Esses 3 vasos aí, esses 3 conjuntos, 3 fotos, estão bons? Qual que está melhor aí? Esse conjunto está bom? Temos vaso-planta? Ou esse está melhor? Ou esse está melhor? O do centro é melhor, é o mais recomendado, tá? Normalmente, a gente quer destacar a planta e não o vaso, ok? Se você coloca a planta assim, pequena, e o vaso grande, vai aparecer o vaso só, né? Aqui, talvez esse seja o objetivo. Olha o vaso que bonito, ó. O cara deve ter pagado aqui uns 2.000 cada vaso, ó. A planta ele pagou 30, 40. Né? Então, tem que aparecer o vaso, não a planta, né? Mas olha como ficou uma coisa meio árida, ó. Né? E qual a proporção ideal? O vaso, ó, digamos que esse vaso aqui tenha 50 centímetros. Tem que ser, a planta tem que ser 1,2 a 2 vezes o porte do vaso. Se aqui é 50 centímetros, a planta tem que ter 60, que é 1,2 vezes mais, ou até 1 metro de altura. Aí fica numa proporção boa ainda. Aqui, percebe, ó, que está num tamanho menor do que o vaso, ó. Aqui está aparecendo mais o vaso do que a planta. Não está numa proporção ideal, né? Tá? As plantas têm que ser mais altas, pelo menos 1,2 vezes o tamanho do vaso. Aí se passar de 2 vezes, aí fica meio desproporcional também, tá? Começa a ficar desequilibrado, né? Dá a impressão que o vaso vai cair. Pode passar. Então o ideal é o do meio. Outra coisa, quando você vai fazer conjuntos de vasos também, sempre com 3 alturas diferentes, né? Para que tenha um ritmo aqui, ó. Percebem como essa planta, essa gávea aqui se encaixa nessa jade, ó? Que se encaixa nessa outra aqui de baixo, ó. Né? Se fosse tudo à mesma altura, colocasse nessa distância, uma ia ficar batendo na outra e brigando com a outra. Ó. Aqui não. Ó. E você tem esses três alturas, né? Que dá esse movimento também, dá um equilíbrio bom. Né? E olha o vaso que bonito também. Ó. Tá? Então, usem vasos com 3 alturas diferentes. Ah, mas eu posso usar 4? Sempre número ímpar. Tá? Número ímpar, ele fica uma composição melhor. Por quê? Se eu coloco um 4º vaso aqui, onde eu coloco o 4º vaso? Ah, vou colocar aqui do lado, ó. Aqui do lado, né? Só que aí fica um espaço aqui atrás, ó. Né? Ah, e se eu colocar um 3º aqui, ó? Um 4º aqui, né? Aí fica um espaço aqui na frente. Nunca vai dar uma composição muito interessante quanto o número ímpar. 1 é bom, 3 é bom, 5 é bom. 2 e 4 não é bom geralmente, tá? Não dá uma composição muito boa. Normalmente, tá? Depende do local, lógico. Mas a maioria das vezes é sempre número ímpar. Pode passar. Outra coisa importante também, ó. Olha essa rafes aqui, nesse vaso, né? E está bem no centro da linha de visão. O que acontece? Acabou, né? Acabou o espaço, ó. Você não enxerga nada do que tem atrás. A sua vista sempre vai focar o primeiro plano e desfocar o fundo, né? Então, esse vaso aqui deveria ser colocado junto à parede aqui, ó, para formar uma moldura para essa paisagem, não ficar bem no centro, né? Ele rouba todo o espaço e o espaço parece muito menor, porque você foca a vista aqui e não enxerga o que está atrás, né? Tá? Então, cuidado com esse tipo de coisa também. Plantas bem no centro da linha de visão. Pode passar? Outra coisa também, harmonia de estilos e formas. Olha esse primeiro jardim, essa varanda, ó. Tem aqui uma planta, um pacová tropical, tem umas flores aqui que lembram uma coisa mais europeia, tem um buchinho com um monte de plataforma que lembra uma coisa mais clássica, né? Mais ou menos, e o bambu moçô, bambu lembra o oriental, mas bambu moçô não é oriental, tá? Por que o bambu moçô não é oriental? Tem bambu moçô no Japão? Bambu moçô é esse bambu torto aqui, ó. Existe bambu moçô no Japão? Quem foi para o Japão já? Não tem bambu moçô lá. Por quê?
E o bambu é forte na cultura japonesa, né? Eles usam bambu para tudo. Porque bambu representa o quê? O homem reto, o homem correto, o homem resiliente. Agora, um bambu torto seria o quê? Um homem torto, né? Um homem incorreto, um homem... Esse bambu moçô aqui foi inventado no Brasil. Será que tem algo a ver, né? No Japão não tem bambu torto assim, né? No Brasil é o bambu moção mais bonito. Ó. Todo mundo gosta do bambu moção. Nossa, que lindo, né? Mas não é legal. No jardim japonês você não pode usar bambu moção. O japonês vai dar porrada em você. Né? Mas olha aqui a mistura de estilos, ó. Fica uma coisa bonita? Olha, colocou planta, com certeza vai ficar mais bonito que sem. Mas não fica tão bonito quanto quando você usa um estilo único, ó. Onde você tem unidade aqui, parece uma coisa mais única, né? Tá? Então, usem estilos meio semelhantes, né? Tem que ter harmonia de estilos, de formas. Aqui a forma desse pacová combina com a forma do buchinho? De jeito nenhum. Combina com a forma do bambu moçô? Não. Tudo diferente, ó. Aqui esse é petista, esse é direita, né? É Bolsonaro, esse aqui é do centro, ó. Nenhum conversa com o outro, não há diálogo aqui, ó, só briga, né? Então aqui, ó, não dá. Aqui sim, ó, aqui é uma coisa única, todo mundo se conversa, dialoga. Isso tem união, ó. Tem unidade, na verdade, né? Pode passar. Poltronas, assentos aconchegantes. Olha aqui aquela ideia do aconchegante novo, a vegetação, ela abraça a pessoa que senta aqui, ó. Né? Então, quando você colocar uma poltrona, você quer que a pessoa fique sentada um bom tempo ali, coloca plantas ao redor, ó. Ela vai se sentir super aconchegante, vai gostar daquele espaço, não vai querer sair de lá. Né? Então, isso é uma coisa importante também, né? Ó, usem plantas que integrem tudo. Só que, depois, no paisagismo externo, a gente sempre pensa, né? Na altura dessas plantas. Tá? Uma pessoa sentada aqui, ela vai ter uma privacidade muito boa. Tá? Mas na hora que ela levanta, fica em pé, ela consegue ter noção do espaço como um todo. Né? Então, fica aconchegante aqui, mas ela, quando levanta, não perde a noção de espaço maior que ela vai ter do espaço como um todo. Pode passar. Monocromático ou colorido? O que vocês acham? Usar umas begônias assim coloridas dentro de um urban jungle. Elas vão bem em ambiente interno? Vão. Né? Se tiver um pouquinho de luz, ela vai bem. Mas será que fica bonito isso? Colorido? Ou é melhor fazer tudo verde? Olha, é o que eu falei, né? Ó, a gente está ficando muito monocromático, né? E as cores têm uma função muito importante na nossa psicologia, no caso. Né? As cores têm o poder de estimular, criar vínculo emocional. Eu fiz um projeto de paisagismo de uma escola, lá no Morumbi, em São Paulo. Né? Era um jardim assim pequeno, mas que... uma parte do jardim, né? Onde as pessoas que queriam fazer matrícula para o filho, para o ano que vem, elas estão pensando em matricular o filho na escola. Ela vem, às vezes tem gente na recepção e tal... E às vezes as pessoas fazem a pessoa esperar ali no jardim. Né? Então ele queria reformar esse jardim para a pessoa começar a ter um pouco de vínculo emocional já. Né? Que tem a teoria, né, de vendas, que para você vender alguma coisa, você tem que criar um vínculo emocional com a pessoa, sabe? E o vínculo emocional, plantas assim com cor, elas criam um vínculo emocional. A pessoa fala, nossa, mas eu não sei, mas aquela escola ali, eu gostei daquela escola. Achei legal, bonita. Ela vai lembrar do jardim, porque as cores, elas são mais lembradas, né? Destaca, ativa a criatividade. Ó. Então, a gente colocou ali, né, um jardim mais tropical, que é o que está na moda hoje, mas colocamos antúrio vermelho, sabe? Canteiros de antúrio vermelho e tal, onde a pessoa sentava e ficava cheia de antúrio vermelho ao redor. Ela não vai esquecer essa paisagem nunca. Ela vai criar um vínculo emocional e vai falar, a hora que ela decidir se vai matricular na escola no Morumbi ou numa outra escola lá, essa cor pode influenciar na decisão de escolha dela, né? Sem ela perceber. Então, tudo isso, ó, cor é uma coisa interessante, que ativa a criatividade também, né? A gente fez um projeto para o Maurício de Souza. Sabe o Maurício de Souza, da Turma da Mônica? A esposa dele é desenhista também, né? Artista também. Eles tinham 2 salas assim, eles têm salas juntos? Ou é 2 salas separadas? 2 salas separadas. A mulher dele não é chata, ela é exigente demais, ela é meio complicada, sabe? Aí ele falou, não, eu quero 2 salas diferentes. Só que o jardim é o mesmo, né? A vista tem uma grande parede de vidro, né?
onde os dois avistam a mesma coisa. Num processo criativo, você tem que usar um pouco de cor e linhas mais horizontais. Então, a gente fez um jardim contemporâneo, né, com referências mais orientais, que a esposa dele é oriental. Tá? É uma das esposas do Maurício Souza. Né? O Maurício Souza tem 9 filhos. Caramba, né? Mas lá a gente usou um pouco de cor, né? E usamos também linhas mais horizontais, que dá uma sensação de acalma, né? E para você ter processo criativo, você tem que estar num nível de calma muito boa, né? Por isso que geralmente, eu, por exemplo, fazer projeto, eu faço sempre de madrugada. Durmo, acordo 4 horas da manhã e começo a fazer o projeto de manhã. Que é onde o processo, a sua mente ainda está bem tranquila e consegue criar mais coisas. No final do dia, eu não consigo projetar. Estou cansado. No meio do dia, então, WhatsApp, você fica olhando, distrai muito, né? Agora de madrugada é o melhor dia, horário. Então, pode passar, Fer? Então, esses são alguns princípios só, tá? Tem muito mais princípios de estética que vocês devem estar acostumados. É que eu peguei os principais assim, né, para que vocês possam entender um pouquinho dessa questão, né? Mas se usa muita coisa, tipo a questão da composição, né? Ponto, linha, plano, sabe? Você tem que saber usar essa composição também para criar ritmo, né? Para fazer a pessoa olhar para onde você quer, na velocidade que você quer, para direcionar o caminhar da pessoa, o olhar da pessoa, onde ela para. Você consegue controlar tudo isso através de técnicas de composição, tá? Que no paisagismo a gente usa bastante. E aqui é outra escala, uma escala menorzinha, né? Mas tá? É a mesma coisa. Então, a gente vê, né, que o mercado crescente de paisagismo, tá? Como eu falei para vocês, cada vez haverá mais profissionais entrando no mercado de paisagismo. Mas ainda é um setor mal explorado e com carência de bons profissionais, havendo assim boas oportunidades na área. A gente teve um summit, né, um evento lá na Plantaro na semana passada não, retrasada já. E teve uma arquiteta, a Kate Poli, que ela apresentou estudo lá. Ela falou assim que em 1990, quantos por cento dos arquitetos eram paisagistas? Você tem noção? Em 90, década de 90. Quantos por cento? 5%, 10%, 20% era paisagista dos arquitetos? Quantos? Menos de 10. 4% era paisagista em 1990. Hoje, 17% são paisagistas. Ou seja, quadruplicou, né, a porcentagem de paisagistas arquitetos, né? Então, realmente, o paisagismo está crescendo muito, né? E com estudo e divulgação, o grande problema das pessoas, ao fazer um Urban Jungle, você vai falar assim, ó, vamos fazer um Urban Jungle no seu apartamento? A pessoa fala assim, não, eu não sei cuidar de planta. Eu tenho mão ruim, minhas plantas morrem tudo, até cactos morrem. Por quê? Não tem conhecimento, né? E também não sabem que tem irrigação automática, que precisa colocar adubo, que tem que ter uma iluminação certa. Mas o estudo, né? Muita gente está estudando e muita gente divulga hoje cultivo de plantas dentro das casas, na internet, né? Aquele cara que estava apresentando o aeroporto de Singapura lá, ele é um blogueiro, youtuber, né? Ele deve ter milhões de seguidores, sei lá. E ele está lá viajando para o aeroporto de Singapura, mas é um biólogo, né, que começou a falar de cultivo de plantas em apartamentos, né? E hoje ele está uma celebridade, né? O Gaspar Yamazaki também, não sei se alguém conhece, ele é aluno nosso também do curso de paisagismo, né? E ele tem 1 milhão de seguidores no YouTube, mas ele também explora essa questão do paisagismo residencial, sabe? Né? Então é uma coisa que está crescendo muito, né? E como eu falei, a Forte Jardim também, que se especializou em jardinagem urbana, eles estão crescendo assim a rodo, né? Então, realmente, com o estudo de divulgação das formas de cultivar plantas, as pessoas vão perder o medo, né, de cultivar, porque vai ter irrigação, iluminação artificial, que vai aumentar a taxa de sucesso no cultivo de plantas dentro de casa, né? E assim as pessoas vão ficar mais satisfeitas, tá? E o cara da Forte, eu acredito muito nisso, né, também, ele falou assim, não teve a onda dos pets? Que todo mundo queria ter animalzinho de estimação e começou a abrir pet shop em tudo quanto é lugar. Quando eu fazia administração, foi década de 90, né? Eles falavam assim, que tinha mais pet shop em São Paulo do que pizzaria. A quantidade de pet shops ultrapassou a pizzaria naquela década de 90, né?
Só que, olha, São Paulo tem pizzaria pra caramba, né? Mas ultrapassou o número de pizzaria. Depois não, depois aconteceu. Hoje não tem mais tanto pet shop. Por quê? Pegou essas grandes pets, etc., essas grandes redes, e engoliu todo mundo, né? E agora tá pior ainda que tá tendo esses planos de saúde de pet aí, meu. Os caras que trabalham com isso estão desesperados também, né? Que está diminuindo a receita deles. Então houve essa onda dos pets e o pessoal está acreditando que vai haver uma onda das plantas também. Todo mundo vai querer ter planta em casa, né? Por quê? Porque vai melhorar esse cultivo, etc. As pessoas não vão ter medo mais de cultivar plantas, né? E aí tem uma frase muito boa que eu já ouvi, né? E ouço sempre, ó. Eles falam que os pets serão nossos filhos. Meu filho tem 24 anos. Aí, ano passado, ele já estava programando para casar esse ano e tal, né? Aí ele mandou um WhatsApp para mim, falando assim, pai, tem uma novidade para você. Só que a gente tem que dar novidade ao vivo. Eu e minha namorada. Ih, caramba, né? Eu pensei... Aí já comecei a imaginar, já, né? Falei, vou comprar roupinha de bebê, tudo, né? Aí depois ele falou assim, mas o que é? Fala aí o que é. Ele falou assim, a gente vai ser pai. Falei, olha, que legal. Aí depois, encontrei ele pessoalmente, ele mostrou, era um gatinho. Falei, meu, como assim, meu? Ou seja, os pets são os novos filhos. Ele não quer ter, casou agora, em setembro ele casou, mas ele não quer ter filho, por enquanto, pelo menos ele falou, não quero ter filho. Ele falou assim, a minha gata, o nome da gata dele chama Ágata. A gata, né? Ágata. Aí ele cuida como se fosse uma criança, aquele gato, ou um gato, sabe, mimado demais. Chega em casa, derruba tudo, sobe na mesa, né? Não está nem aí. Mas os pets, ó, serão os novos filhos, né? E as plantas serão os novos pets, entendeu? Então, eu acho que os pets, né, as plantas vão ser os novos pets. Porque as pessoas têm cada vez menos responsabilidade. Meu filho não quer filho porque tem que acordar cedo, chora, dá trabalho, gasta dinheiro. Ele prefere um gato. Agora tem gente que nem gato quer mais, né? Nem pet mais, então vai cultivar planta. Então as plantas vão ser nossos pets. E já está começando esse movimento, sabe, de coleção, gente coleciona. Na internet você pode ver, tem muita gente que coleciona alocásia, colocásia, essas plantas de interior. Tem um cara chamado Fly, o cara tem, acho que 300 plantas dentro de casa, né? Um monte de coisa. Então isso, ó, é a nova onda, né? Tá? Então, pode passar, Fer? Aí é só isso, então, que a gente tinha. Obrigado pela atenção, né? Parabéns. Acho que passou uma lista aí. Vai ter um sorteio, né? A gente vai sortear, na verdade, a gente está preparando. Eu estou fazendo uma parceria com a Arctec, que eu sempre estimei, eu sempre gostei da Arctec, que tem 40 anos já, né? Em termos de design interiores é sempre muito forte. E agora eles estão fazendo parceria com a gente no paisagismo, né? Então a gente vai dar cursos aqui e tal. E o primeiro curso que a gente vai dar aqui vai ser exatamente sobre o Urban Jungle. Vai ser dia 25 e 26 desse mês, tá? Vai ser um sábado e domingo. Só teoria, né, de por quê, sabe? Essa ideia do planta de sol, planta de sombra, como é, o solo, né? A gente vai dar um pouco muita teoria, mas vai ser muito mais prático. A gente vai montar vaso, vai montar quadro vivo, vai montar bacia com planta aquática, plantar frutíferas. E a gente vai humanizar esse corredor aqui, ó, da Arctec, que eu acho horroroso. Horroroso não, desculpa, Fábio. Precisa ser humanizado, né? Tem que ser humanizado, ficar mais agradável, né? Então a gente vai usar esse curso aí, os alunos vão ser a mão de obra, né? Para fazer tudo aí, mas vai ser aí 2 dias de teoria e muita prática, tá? Vai ser mais prático. 3%? Da manutenção? O Fábio, pô? Que isso? Palhaçada essa? Vai ganhar uma humanização do corredor, né? Que isso? Mas a gente vai sortear esse curso aí, né, de 2 dias para alguém que está aqui na plateia, tá? Então, são 2 dias aí. Acho que o curso, ó, ele vai ser 2 dias presenciais, né? O dia inteiro, 10 vezes de R$85, tá? Mas... Oi? Não. É um workshop. Workshop, né? São 2 dias só. Dia inteiro, direto, tá?
vai ser sobre o Urban Jungle, a gente vai dar toda a teoria, né, de solos, a parte de agronomia e a parte de arquitetura também, a parte de design, tudo, né? Como montar um espaço bonito. Porque agrônomo, geralmente, não sabe fazer coisa bonita, né? O arquiteto não sabe, faz coisa bonita, mas que não dura nada, geralmente, né? No paisagismo, pelo menos. Então, a gente vai tentar dar essas duas partes para vocês, ok? Então, vamos sortear aí depois. Eu queria fazer uma pergunta. Ah, pergunta. Pois não. Nossa, 9h43 já. Obrigado. Pode falar. Boa noite, Sidney. Boa noite. Meu nome é Adriana, eu sou apaixonada por flores, mas moro em apartamento. Certo. E eu vi recentemente aqueles quadros de musgo. O que você Sei. diz sobre isso? Dá pra fazer também, dá pra fazer. Isso daí, eles geralmente, né? Só que não dá pra ficar todo o tempo na parede, geralmente. Eles deixam um tempo na horizontal, né? Num local mais iluminado. Já que não pode ser muito iluminado também, senão ele seca, tá? Tem que ser um ambiente bem específico. Úmido. Pode, né? Lá no SEAS você compra essas placas e é muito fácil de fazer até, né? Vamos ver se a gente faz alguma coisa nesse curso também, viu? A gente está vendo várias possibilidades aí, né? De montar quadro vivo, sabe? Fazer um sisteminha de irrigação, porque eu sei que, caso de Feira Espeto de Pau, né? O Fábio não vai ficar regando lá, provavelmente, né? Então, vamos montar um sistema de irrigação automatizado, mais simples, né? Mas que resolve, né? Tá? Tem empresas especializadas, eles dizem que não precisa nem olhar. Não precisa mesmo. Não? Não. De músico, você fala? Não, de músico tem que molhar sim. Pode falar. Eu fiz umas necessidades verticais, né? Uhum. E apresentou para alguém, depois de educação, acho que eles trabalham com muito estabilizado. Ah, tá. Então não é o musgo vivo. É estabilizado, então ele tem a mesma textura do musgo vivo, tá? Ele passa por um processo de tá. pintura. Você pode conhecer pessoalmente na onde fora, aquela loja de Valinhos. Tem o jardim vertical que eu fiz lá, vivo, e tem o musgo estabilizado. Então Isso é uma boa. Depois Ele fica bem natural, né? ele fica bem natural, ele Bonito. mantém a textura, eles Sim. dão garantia de 10 anos do produto e você praticamente acha que o musgo está vivo. Então esse não necessita de irrigação. Ah, tá. Ele não, pelo contrário, você não pode meter a umidade. Sim, né? sim. Ele mofa, né? Mas lá no SEAS eles vendem o musgo vivo mesmo, né? Eles fazem quadros vivos com esse musgo vivo, né? Aí tem que ter uma série de cuidados, não é tão simples assim. Agora, o estabilizado é interessante sim, né? O musgo eu acho bem natural. Tem alguns paredes verticais, assim, jardins verticais que são com plantas artificiais mesmo, né? Que eu não acho tão bonito, né? Mas esse musgo, ele é legal. Bonito, fica bem natural. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Valéria, sou de Nova Odessa, pertinho do Portário. Ah, legal. Olha que legal. Queria saber a sua opinião, Sidney, sobre aqueles prédios que você mostrou no começo. Creio que você acha que o custo ambiental de toda essa construção compensa essas árvores de grande porte, elas compensam o gasto ambiental que se tem para produzir um prédio desse? Sim, concordo, né? Realmente, lá na FAO, né, na faculdade lá, havia algum questionamento desse tipo, sim, né? Mas eles falavam o seguinte, né, pra gente: se fizer um prédio normal, vai gastar energia do mesmo jeito, né, e não vai ter retorno nenhum ambiental, né? Então eles acham que essas iniciativas são boas. Apesar que a gente viu lá, tem um estudo lá, né, que questiona a sustentabilidade disso. O custo de energia desses prédios aí também não é baixo, né? Mas é tudo a questão assim, que eu acho, né? É tentar se inspirar na natureza, sabe? Aí você vai ter um custo menor, né? Você colocar uma planta lá que é de sol na sombra, por exemplo, você vai ter que usar iluminação artificial, você vai sofrer, vai gastar energia, né?
Se você colocar uma planta que exige muita água, você tem que fazer irrigação automática direto, você vai gastar muita água. E é caro a água hoje, né? Teve vazamento na minha casa ali, uma torneira ficou aberta o dia inteiro, lá, a noite inteira, né? Veio R$3.000 de conta de água, que eu pago 200 e pouco, sabe? Então a água hoje é um recurso caro, né? E não só água, né? Sim, energia toda. Sim. Estrutural. Sem dúvida. Transporte. Concordo. Onde se retirou essas plantas? Sim. Estavam plantadas em algum lugar? Não, isso daí geralmente são plantadas, né? Sim, sem dúvida. O transporte todo, né? Os empreendedores, né, dizem, né, que economicamente vale a pena, entendeu? Porque senão eles não investiriam, né? Mas, sim. Sem dúvida. Eu ainda questiono o gasto ambiental que teve. Sem dúvida. Sim, Uma outra pergunta rapidamente. concordo. Você usa algum sistema de agrofloresta em algum jardim, algum plantio que você faz? O conceito de agrofloresta, né, ele pode ser estrito, tá? Que seria aquela coisa assim, agrofloresta, se você pegar um conceito de agrofloresta, é você plantar culturas produtivas, né, de cultura de grande extensão, né, grandes culturas, num sistema mais sustentável, entre aspas, né, que tem um formato mais de floresta. Agora, se você pegar o conceito mais amplo, né, a gente pode fazer hoje pomares, por exemplo, no conceito de agrofloresta, sabe? Porque pomar é tudo assim, espaçamento de 5 metros, tudo quadradinho, etc. Mas você pode fazer um pomar com esse conceito de agrofloresta, né, mais amplo, onde pareça uma coisa natural, entendeu? Né? Então isso é muito usado hoje em dia. O próprio Cidade Matarazzo, que eu mostrei ali, se você for ver, eu questionei o Abud, né? Eu falei assim, Abud, eu nunca imaginei que você ia fazer jardins desse tipo, onde num espaço pequeno ele coloca 20 espécies, né? Sempre era grandes maciços homogêneos, né? Que era muita questão estética. Hoje eles estão mais voltados para essa questão de sensação de mata natural, sabe? E é maravilhoso lá, né? Então acho que é interessante esse conceito, sim. Sim, sim. O Hanazaki fez alguns jardins já com hortas, com frutíferas, que ficaram muito bonitos também. Só que o Hanazaki é mais geometrizado, né, as coisas dele. Então não fica aquela aparência mais natural, não, mas eles usam bastante essas frutíferas alimentícias também. E... mais alguma coisa? Rapidinho. Pois não. O seu filho também gosta de planta? Meu filho, não. O mais velho é médico, tem 24 anos. O segundo é informática. Ninguém foi para o lado de plantas. Eles viram que trabalha pra caramba, passa a noite sem dormir, né? Eles falam que Vaso, gato não dá. Vaso, Sim. gato não combina. Ah, é verdade, entendi. Acho Não. que não tem uma dica, né? Não tem muito jeito não, viu? Só se colocar umas cactáceas. Não, realmente, pet e planta não combina muito não, viu? Não combina. Ainda mais o gato do meu filho, que é mimado pra caramba. Ele faz o que quer, meu. Você não tem autoridade nenhuma no gato. Impressionante. Olha, ficava cavando lá. Olha isso. Olha aí, bonito, hein? Cão paisagista, não sabia disso não. Bonito, legal. Pode falar. Boa noite, paisão. Meu nome é Marcela, estou começando com paisagismo agora. Tá. Sou engenheira da Exalc. Ah, legal, olha aí. Eu queria dicas para quem está começando, até mesmo para conseguir clientela. Como que a gente pode fazer assim, para ter essa conquista, sabe? Sim. Olha, o que eu falo é o seguinte, né? Tem um filósofo chamado Francis Bacon, né? O cara fala assim, conhecimento é poder. Se você tiver conhecimento, você tem o poder, sabe? Então é estudar, meu. Eu sei que na agronomia a gente não aprende quase nada de paisagismo. Na arquitetura, quando eu entrei na arquitetura, eu falei, nossa, agora eu vou aprender tudo sobre paisagismo. Aprendi? Aprendi nada. É na prática que você vai ver e assim, eu tenho na minha casa, tenho 700 livros.
né? Então eu leio bastante, eu estudo, eu busco conhecimento, sabe? Isso dá o poder para você, né? Aí você vai começar a fazer bons serviços. Essas técnicas que eu passei aqui de forma muito rápida, né? Se você fala essas técnicas para a pessoa, do aconchego, monumentalidade, imponência do espaço, é diferente. O agrônomo, geralmente, quando vai fazer projeto, ele fala, aqui eu vou colocar uma begônia semperflores, aqui eu vou colocar um philodendron bipinnatifidum. Isso daí não vende, meu. O que vende, ele fala assim, olha, aqui a gente vai colocar umas plantas aqui, de altura de 1,20 m, mais ou menos, que vão deixar o espaço aconchegante. Quando você sentar, vai dar privacidade para você, vai criar um espaço, vai te abraçar. A hora que você levanta, você vê o espaço como um todo. Isso ele compra. Não quer saber o nome das plantas. E o agrônomo tem essa tendência de falar só sobre o nome de planta, sabe? Ser engenheiro, né? Exatamente. Então, acho que ter conhecimento, né? E, assim, eu fiz administração também. Então, tem técnicas de marketing também, né? Que a gente poderia entrar aí. Como vender, sabe? Networking, participar de eventos, né? Isso é importantíssimo. Tem um aluno aí que participa de todo evento, ó, o Anderson ali, ó. Pô, onde eu vou, esse cara tá, meu. Pelo amor de Deus. Tava no Plantaro, no Summit, tava no Enjar, tava numa visita no Banco Safra lá do Burle Marx, né? Que tem o Jardim do Burle Marx. O cara tá em todo lugar, meu. Esse cara vai pra frente. Eu falei assim, se ele precisar de ajuda, eu vou ajudar ele, porque quero ser amigo dele. Um dia ele vai ser paisagista dos bons aí, né? Entendeu? Então, conhecimento é tudo. Acho que tem que buscar conhecimento. Infelizmente, na agronomia, na Exalc, mesmo na Exalc, é meio carente, né? Eles dão muita ênfase para outras coisas. E essa parte técnica de estética, você não aprende nada lá. E aí você vai penar um pouquinho para pegar isso. Viu? Tá bom? Alguma coisa? Mas se quiser, como você é da Exalc, depois a gente conversa. Tá? Eu tenho umas dicas para vocês. Tem muitos... Boa noite. Meu nome é Guilherme, sou de Vali. Quem não tem conhecimento de plantas, quando você vai indicar, fazer um jardim de alguém, você sabe a respeito de raiz, aquelas coisas que não levantam o chão. Eu Sim. fiquei pensando no prédio aí sobre esse negócio. Gente, se é uma planta que tem uma raiz grande, ou que faz. Já dançando. Mas eu acho Sem que a dúvida. pessoa já Sim. vai nessa mentalidade. Quando você não entende de espécies, né? Você vai no Google, coloca o nome da planta lá. Delonix regia, problemas. E aí você vai ver se aquela planta tem algum problema, tem alguma referência, né, que dá problema. Delonix regia é o flamboyant. Esse daí vai quebrar tudo, né? Em época de chuva, na cidade, a gente vê o que mais cai. Exatamente. Aquelas raízes super fortes, fora calçada e tudo mais. Segunda-feira passada, lembra da chuva que deu? Meu Deus do céu, caiu 2 árvores pertinho de casa ali. Gigantes. Urbanista trabalha nessa área. E, infelizmente, aquele arquiteto, né, chinês, que faleceu esses dias, meu, que dó, meu. O cara era uma sumidade. E você vê como ele respeitava a natureza. Os princípios dele, você encontra em tudo quanto é lugar na natureza, né? O princípio das cidades de esponja, tudo, é bem a natureza que ele usava, né? Infelizmente, morreu aqui no Brasil. Mais alguma coisa? Beleza. Então, vamos fazer o sorteio, então? Bom, então, quem for sorteado aí, vai sortear um número entre 1 e 30, né, que são as pessoas aqui. Acho que tem um número aí na... Pode sortear aí, Fer. Vamos ver quem ganhou. Número 12. Juliana Ribeiro. Se foi embora? Saiu agora? Sorteio outro, né? Infelizmente. As coisas não acontecem por acaso. Alguém que vai ganhar agora vai querer mesmo. Vamos ver. Eu. 28, é? Simone e Sebastiana. É isso mesmo? Tô brincando. Simone, parabéns, Simone. Então, dia 25 e 26, você vai estar disponível? Você vai querer a bolsa? Vai fazer o curso? Então tá bom. É sábado e domingo, hein? Bem? É o dia inteiro, hein? Vai ser puxado, hein? Não vai ter nem horário de almoço.
Tô brincando, tô brincando. Não, vai ser legal. O curso a gente vai dar bastante técnica mesmo, sabe? Eu sempre... Tem um livro que chama, não sei se vocês já leram, chama-se Comece pelo Porquê. Já viram? Esse livro é ótimo. A gente tem que saber o porquê das coisas. Não adianta você falar, planta num vaso tal, com tal coisa. Você sabe o quê, mas o porquê você não sabe, você não vai nunca lembrar e nunca vai saber sair dessa caixinha, sabe? Você tem que ter senso crítico, né? Se você não tem senso crítico, não sabe o porquê, você vai na internet, você quer um monte de cilada ali, né? Então tem que saber o porquê. Então a gente usa muito esse princípio nas nossas aulas. Mas obrigado, viu, pessoal? Valeu. E parabéns a Simone aí, né? Bom, pessoal, essa noite por aqui, agradecendo ao Sidney, foi incrível como arquiteto, professor daqui, fiquei, se eu pudesse eu faria workshop também, mas não vou fazer disso. Agradeço, né, em nome da Arquitect também, né, todo mundo que participou, seja presencialmente ou pelo Zoom, e a gente se vê amanhã numa palestra, das palestras online, então vai ser um tema bem bacana. Legal. Lembrando que a Miriam amanhã vai falar sobre os princípios de design que ele falou bastante aqui, e ela vai aprofundar. Ah, legal. Já viu as imagens dela e ela vai trabalhar só sobre a imagem falando dos princípios de design. Então aproveitem amanhã. Esse workshop que vai ter 2 dias de muita prática, né, a gente vai gastar dinheiro pra caramba aqui. Eu falei pro Fábio, olha, Fábio, a gente deu um curso na Plantaro, um dia era R$1.000 e poucos. Um dia. Aí eu falei assim, 2 dias aqui, mínimo 1.800. O Fábio me falou, sabe o quê? Aqui é Campinas, não é São Paulo. Aqui o pessoal não paga. Aqui o pessoal tem que baixar o preço. Aí a gente falou, vamos então baixar, 1.200. Não, assim não dá também, é muito caro ainda. Eu falei, quanto a gente vai colocar? Ele falou, para aluno da Arquitect 850. Eu falei, bom, então vamos, né? Vamos ver. Mas assim, se vocês pegarem cursos por aí, né, realmente são bem caros, viu? Teve um curso do Marcel, né, Barbosa, da Alamanda, 2 dias, né? Quanto que era, Isis? Quase R$3.000. É caro. E não tinha vaga. Né? Então, eu acho que é uma boa oportunidade para quem quiser entrar nesse mercado, sabe? Conhecer um pouco mais, né? Tem muito chão pela frente ainda, tem muita coisa para... E para vocês que são design interiores, né? Já faz barba e cabelo, né? Coloca os móveis, coloca as plantas, né? É ótimo. Tá? Obrigado, gente. Valeu, obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado.